Que a paz e a luz do Mestre permaneçam em nossos corações, hoje e sempre. Tanto a vocês que aqui estão, agradeço de coração pela presença, e aqueles que estão nos vendo de casa e que não puderam estar aqui. Então, hoje, um dia bastante especial, porque é a última reunião deste ano, né? Que o ano que vai vir, seguramente a gente vai estar com força total. Nós vamos falar da importância da prece em nossas vidas. É uma coisa que todos nós conhecemos, uma coisa que praticamos com constância. Mas será que a gente faz da maneira correta? Será que a gente tem o aproveitamento certo? E a pergunta é: o que é a prece? No Livro dos Espíritos, ditado pelos Espíritos Superiores, Allan Kardec, na questão 659, diz que a prece é um ato de adoração. Orar a Deus é pensar nele, é estar com ele. A prece nos aproxima dele, é comunicar-se com ele. Essa é a ligação que nós temos com o plano maior. Louvar a Deus é amar ao nosso Criador, é ter gratidão, ter carinho, porque Deus é o nosso Pai. Penso que não existe filho que odeia, ou não deveria ser assim, odiar o pai. Nós devemos ter carinho pelos nossos pais, respeito, adoração, admiração. E o pedir a Deus? Pedir a Deus não é só pedir por nós. Não sejamos egoístas. É pedirmos aos outros. Mas o pedir a Deus é pedir com o coração. É ter fervor lá dentro do nosso peito e pedir não só para nós, mas também pelos outros. Agradecer tudo que temos, tudo que somos, agradecer as bênçãos que recebemos, os talentos, porque é normal, se assim não for, me corrijam. Mas quando levantamos da nossa cama, imediatamente colocamos as nossas roupas, meia e sapato e vamos. Nós não paramos um segundo sequer para agradecer o dom da vida, por estarmos acordados, por aproveitar o dia lá fora. Não importa se com sol ou chuva, ou com lua ou chuva, é isso, é esta página que ele nos dá para que nós possamos escrever o dia ou a noite. Então, deixamos de ser maquinal. Antes de despertar totalmente, sentemos com calma e agradecemos simplesmente pela vida, pela nossa saúde, por termos uma família e por termos onde estar, que é o nosso lar. Isso é o agradecer a Deus. Falando em louvar, pedir e agradecer, eu quero compartilhar com vocês uma história que aconteceu comigo quando eu morava em São Paulo. Por um tempo, nós saímos de São Paulo e fomos morar em Cotia. Então, eu fazia esse caminho todos os dias. Então, do meu trabalho até no terminal, era comum para mim, todos os dias, fazer a prece, pedir uma boa viagem, né? Que Deus me acompanhasse, né? E que tudo saísse bem. E assim foi, por muito tempo. E, depois do episódio, continua sendo. Eu cheguei no terminal, tomei o ônibus, estou indo para Cotia. Quando chegou na Raposo Tavares, o primeiro ponto, subiu 5 elementos. Mas era normal, porque naquele ponto ali,
Tinha muitas empresas, então subia bastante gente. Só que 2 dos elementos foram lá para o fundo, 2 ficaram mais ou menos no meio e um ficou lá perto do motorista. E andou o quê? 100 metros, eles já anunciaram o assalto. É um assalto, né? Ninguém faz gracinha, aquelas coiseiras lá. Então eu vou cortar algumas partes aqui que não interessa muito. Esses 2 do fundo já vieram recolhendo todos os pertences e os celulares. E tinha uma senhorinha do meu lado que eu via, ela estava escondendo as coisas. Ela escondeu 2 pacotes. E quando chegou na vez dela, aí o rapaz falou, me passa suas coisas. Ela falou, não tenho nada, o celular e as suas coisas. O celular está aqui, mas eu não tenho mais nada. Ele invadiu e pegou as coisas, né? Ela começou aquele desespero e choro, né? E ele continuou, já foi nas filas da frente. E foi recolhendo tudo. E andou mais uns quilômetro e meio, 2 quilômetros, ele pediu para encostar. Encostou e desceram para uma comunidade lá. Aí, e comigo, graças a Deus, nem pediram nada. Não sei se é por causa da mulher, fez aquele escândalo, né? Mas para mim, nada. Aí eu podia perguntar, né? E por que para mim nada? Não falaram nada? Não me fizeram nada? Será que eu sou melhor que os outros? Será que eu sou melhor que os outros? Longe disso. Eu penso que o que eles passaram, eu também passei. Não sei se alguém aqui já passou por essa situação, mas é desesperador. As minhas pernas amoleceram, bambearam, e aquele gelado tomou meu corpo. Imediatamente, eu abaixei a minha cabeça e fiquei em prece, né? E a prece para que não acontecesse nada com ninguém, que todo mundo saísse são e salvo, né? E que terminasse o mais rápido possível, que vocês não sabem a angústia que é. E graças a Deus, tudo saiu bem, as pessoas perderam seus bens. É claro que eu fiquei preocupado com as pessoas que perderam as coisas, e não posso garantir que foi só eu que fiquei sem eles mexerem. Eu não vou ficar olhando para lado nenhum. Se ele mandou eu abaixar a cabeça, eu abaixei a cabeça. Eu não sei se mexeram com alguém, mas eu posso falar por mim, eu posso dizer por mim. Fiquei triste pelas outras pessoas, pelo estresse, pelo momento, mas eu não vou ficar olhando se mexeu com alguém mais ou não. Eu só sei que eu saí ileso e com as minhas coisinhas, com a minha mochilinha. Então, mas aí, o que que eu aprendi com essa lição? Que temos que estar em dia com o nosso orar e vigiar, para que nós mantenhamos a nossa serenidade e a nossa ligação com o plano espiritual o mais estreita possível. Eu sei que sim, que teve gente que no desespero, ai meu Deus, me ajuda, gente, mas é só naquela hora, é só na hora do perigo que a gente lembra de Deus. Deus está para nós todos os dias. A gente tem que conversar e estar estreitado com Ele a todo momento, não é só naquela hora do perigo. Eu acredito que muitas daquelas pessoas pediram o auxílio de Deus, mas qual a intimidade que eles têm com Deus? Só naquela hora que eles lembraram do homem? Deus a gente tem que lembrar todos os dias, a todo momento. Como eu disse que a gente tem que estar em dia com o nosso orar e vigiar, aí a gente se pergunta, né? Como que se faz isso? É desenvolvendo o hábito da oração, da prece, tanto quando se inicia o dia, quando se termina. Pessoas, eu estou falando para mim mesmo, eu não estou instruindo alguém aí, eu estou falando para mim mesmo. A prece é simples. A prece para se conversar com Deus é rápida. De repente, ela não é feita até com menos de minuto. Então, nós devemos ter esse hábito, a hora que acordarmos, agradecer pela vida e fazer as orações, e ao deitar também. 1 minuto, 1 minuto e meio no máximo.
mas desde que ela seja feita com o coração, desde que ela saia daqui com fervor e chegue até o Pai com mansuetude. Então, esse é a maneira de estar ligado, é criar o hábito, vigiar os pensamentos para que mantenhamos a sintonia elevada. Fazer o bem como nossa maneira de vida. É estar o bem sempre presente junto conosco. É cultuar, é estar com o bem. Porque a espiritualidade, ela está sempre pronta a nos ajudar. Mas eu acabei de falar, tem um batalhão de gente querendo nos ajudar. Mas você ignora, você esnoba. Mas quando está em apuro, é o primeiro que a gente lembra. Então, vamos devagarinho criando o hábito, vamos trazendo eles para perto de nós, porque a hora que a gente gritar, eles vêm ao nosso socorro, porque eles gostam de nos ajudar. Mas precisamos fazer a nossa parte. Mesmo que seja mínimo, façamos a nossa parte. Ainda sobre a prece, na questão 660, Kardec pergunta aos espíritos superiores: a prece torna o homem melhor? A prece torna o homem melhor? Sim, porque aquele que ora com fervor e sinceridade é mais forte contra as tentações. E os bons espíritos vêm sempre ao seu socorro para assistir, para ajudar e para auxiliar. Então nós sabemos que a prece muda o homem. E quando o homem está em prece, ele está brando, ele está calmo, ele está servil, ele está acordado. O homem que está fora da prece tende a ser nervoso, impetuoso. E na questão 661, a pergunta: pode-se pedir a Deus que nos abençoe em nossas faltas? A resposta: aquele que pede perdão precisa mudar a sua conduta. Nós acabamos de falar. Ninguém engana Deus. A gente pode não ver, mas ele sabe de todos os nossos passos. Não adianta eu errar aqui escondidinho e pedir perdão, porque ele está sabendo. Mas se nós pedirmos, se for o primeiro erro, se a gente pedir com coração e com fervor, ele vai atender. O que não vai acontecer é se você sair daqui e ali fora você cometer o mesmo erro e voltar a pedir perdão para ele. Pode ser que ele diga, como a moçada fala hoje, está de brincadeira? Você acabou de errar, pediu perdão, eu te perdoei, você foi lá e errou de novo. As boas ações são as melhores preces, porque os atos valem muito mais que palavras. Vejam, não é você ficar conversando e pedindo perdão para Deus. É você mostrar com as suas atitudes no dia a dia. É ter um bom coração, é ajudar as pessoas, é respeitar as pessoas. Isso são atos da qual o alto vê, gosta e fala: esse é meu filho. Mas não adianta fazer as coisinhas meio que de atravessado. Aí vem-se a pergunta, né? Quais são os benefícios da prece? Para que a prece serve? Se a gente olhar para o que foi dito aqui, a gente vai saber que a prece é uma ferramenta preciosa, a mais benéfica até que nós temos para usar no nosso dia a dia. A prece feita com o coração nos liga com a espiritualidade maior. A prece não modifica a lei, que é imutável, mas altera o nosso mundo íntimo. Ela muda aqui dentro, fortalecendo-nos
para enfrentarmos as dificuldades da vida, para evitarmos o mal. Olha que isso é muita coisa. Pode nos auxiliar na cura dos nossos corpos. Isso é, quando merecemos. Porque tudo na vida depende do nosso mérito, de como a gente trata a nossa vida, de como a gente trata as pessoas, do jeito que a gente se põe diante de Deus. Tudo depende das nossas atitudes. Deus é bondoso a todo momento. Ele não escolhe os filhos que tem. Ele gosta de tudo e de todos do mesmo jeito. É nós, às vezes, que nos afastamos dele. Ela nos beneficia também na renovação da alma, nos dá paz, nos dá coragem e nos dá fé. Porque, veja, quando a gente não está no caminho do mal, quando a gente está no caminho do bem, dificilmente coisas estranhas nos acontecem. E se acontecer, nós estaremos fortalecidos para enfrentar. E como eu disse, traz a paz nos nossos corações. E traz a fé que nos alimenta todo dia. Nos auxilia na iluminação da nossa consciência para mudar aquilo que precisamos mudar em nós mesmos. É bom que se saiba. Isso eu vejo todo mundo falando com constância. A gente tem que se mudar. Nós não temos que mudar o outro. O outro a gente aceita e convive do jeito que a pessoa é. Isso nós temos que trabalhar em nós. Não tentar mudar a pessoa de jeito nenhum, porque de repente a pessoa nos engana. Ou ela engana a si própria. Ela muda um pouquinho e depois volta a ser o que ela era. Quanto a nós, quando a gente se modifica e quando a gente se propõe a se mudar, e se a gente ter esse hábito da mudança constante, vai ficando em nós. Nós vamos sendo seres melhores. Como fazer a prece? Como será que se faz a prece? Será que tem um horário? Será que é só de dia, só de noite? E a maneira que se faz? Jesus nos ensinou a orar e nos disse: Mas tu, quando orares, entra no seu aposento e fechando a tua porta, ora a teu pai que está em secreto. E teu pai que vê em secreto te recompensará publicamente. Mas Jesus, será que ele foi seletivo? Será que ele separou as classes de quem podia fazer a prece e a outra classe não podia? Porque ele falou, né? Aqui, entra no teu aposento e fechando a tua porta. Aí eu pergunto, e os moradores de rua? Como que eles vão fechar uma porta? Como eles vão entrar no aposento se nem mesmo teto sobre suas cabeças eles têm? É claro, Jesus não é injusto e tampouco seletivo. Ele não falava do quarto material, mas sim do nosso coração, da nossa intimidade. E vai mais além. Jesus não privou qualquer que seja das pessoas a fazer prece. Nem surdo, nem mudo, nem cego e nem analfabeto. Ele deu a chance a todas essas pessoas, para todos fazerem as suas preces. Não, eu não falei nada errado. Eu disse isso mesmo.
a todos com deficiência auditiva, da palavra, da visão, e até mesmo aquele que não sabe escrever. Ele deu oportunidade para todos. E assim, ele fez com que a gente aprenda e entenda que a prece, ela é feita de coração e de pensamento. Todas essas pessoas que eu disse, das deficiências que eu falei, eles podem fazer, porque eles estão usando o coração e a mente. Agora, tem o analfabeto. Como que o analfabeto vai fazer prece? Porque prece não está escrita. Prece e oração está dentro do nosso coração e da nossa mente. Ele não pediu nenhuma palavra rebuscada. Ele não exigiu que as palavras sejam bonitas e bem escritas. O que ele fala é que a palavra tem que ser simples de coração. E essas palavras simples de coração seguramente chegam ao alto. E muitas das palavras bonitas e rebuscadas, elas caem nos próprios pés. Quando ele nos ensinou a orar, ele nos ensinou também a oração do Pai Nosso. Todos nós conhecemos, né? Quando fazemos a prece, o que acontece? Isso tudo que eu estou falando, gente, nós temos que refletir, porque a prece não é uma coisa marcada. Como eu acabei de dizer, ela é simples, é de coração. E quando a gente tenta fazer uma coisa fervorosa do fundo dos nossos corações, o que acontece? Os bons espíritos nos tiram do mal. Ele não tira nós do mal. Os bons espíritos, eles tiram o mal de perto de nós. Porque o mal também tem livre-arbítrio. E nós também temos o nosso livre-arbítrio. Nós podemos escolher andar pelo caminho do bem ou pelo caminho do mal. Isso é de cada um. Ele não impede isso. Mas ele nos afasta do pensamento que pode nos causar o mal. Como ele faz isso? Ele faz isso pela intuição. Por um bom livro, por um amigo, uma boa música, até mesmo por um desconhecido. Ou quando perdemos um voo, por exemplo, tá tudo certinho, vou viajar às 13h40. Vou sair de casa 2 horas de antecedência, porque é assim que faz. Tem o check-in, tudo para fazer, então vou sair 2 horas de antecedência de casa. Aí no caminho acontece imprevisto, um congestionamento e sem saída. Ou seja, eu cheguei no aeroporto, o voo já tinha partido. E aí já vem aquele descontentamento e aquela revolta. Por que acontece comigo? E aquelas coiseiras todas que nós já sabemos. Aí depois de 1h30, 2 horas, a gente tem a notícia que o avião caiu e não teve sobrevivente. A única coisa que a pessoa faz, geralmente é assim. Ainda bem, né? Eu não estava lá. Era para mim estar lá, você sabia? Era eu para estar lá. Essas são as conversas. As pessoas deveriam agradecer a Deus. Deveriam agradecer e muito. Não só agradecer a Deus por ele estar vivo. Ele deveria agradecer e orar por aquelas pessoas que se foram. Aquelas pessoas que não tiveram a mesma sorte que ele. Porque partiram um pouco antes do que deveriam, não sabemos? Só quem sabe é Deus. Então, quando fazemos a prece, não atrapalhe os desígnios de Deus. Há provas inevitáveis. Há provas que precisamos passar. É claro, quando a gente fala isso, se a gente está numa vida reta, se a gente está numa vida de oração, de ajudar ao próximo, então, vamos supor que o nosso plano reencarnatório vai acontecer um acidente conosco, e esse acidente, provavelmente, eu vou perder uma perna. Mas aí, pela maneira como a gente está vivendo, com retidão, sempre ligado a Deus,
O acidente vai acontecer. Mas de tão bom é a nossa vida e a maneira como a gente está nos guiando, pode ser que a gente quebre a perna, mas ao invés de perder a perna inteira, você perde um dedinho mindinho do pé. Devemos agradecer a Deus, porque poderia ter sido pior. O programa era para ter sido pior. Mas mesmo assim, há o descontentamento. Olha o que aconteceu comigo. Quando, na verdade, a gente deveria agradecer. O espírito André Luiz, ele é autor de muitas obras, do Nosso Lar e muitas outras, psicografada pelo médium Francisco Cândido Xavier. E o que ele nos ensina sobre a prece? Ele é sucinto e direto, mas é profundo. Olha o poder que tem a prece. Não há prece sem resposta. Ela é a comunhão entre o homem e o Criador. Criador e criatura. É a mais poderosa força magnética que conhecemos. Olha para vocês verem. E isso é que diz esse médium. Às vezes, a resposta não é a que queremos, mas é a resposta que nós merecemos naquele momento. Eu vejo muitas mães, tia, avós, uma tia minha mesmo, rezando de joelho no chão, fervorosamente. Ela fez uma semana de reza, né? Para a neta dela passar no vestibular. Gente, a mulher passou uma semana orando para aquela criança, aquela moça, passasse no vestibular. Mas a moça não queria, ela não gostava dos livros. Ela gostava das baladinhas, entendeu? Por mais que essa senhora rezasse, por mais que ela ajoelhasse e pedisse, muito provavelmente ela não ia ter o êxito. Por mais fervorosa que fosse a prece, porque a criaturinha do lado de lá não queria, não ajudava sequer com um pouquinho, estudar um pouco, que seja. Então, provavelmente, a gente não sabe o resultado, mas provavelmente não vai ter, porque a pessoa não se ajuda. A pessoa, para ter, ela tem que ter merecimento, né? Tem que ir atrás daquilo que ela está procurando também. Não é só esperar do alto. O alto não faz nada sozinho se a gente não ajudar. Falando no poder da prece, tem aqui mais uma historinha que vai ilustrar bem essa questão. Chama-se Folhas Secas. Havia um homem muito, mas muito religioso. Ele fazia prece todos os dias e quase que durante o dia todo ele fazia suas preces. E em dado momento ele desencarnou. E quando chegou lá, o seu mentor foi receber e já passou por alguns corredores e levou ele numa sala onde tinha prateleiras grandes, cheia de folhas, todas secas, esturricadas. E aí o mentor falou para ele: essas são suas preces. Ele olhou. Você está vendo aquela verdinha lá, aquela folhinha pequenininha, verdinha, meia amarelada, querendo subir? Essa daí foi uma prece que você fez, mas esta folhinha, ela poderia estar verde, grande, e poderia ter subido. Só não foi porque você se condoeu com aquele jovem que foi acidentado por um motorista embriagado e fugiu sem dar assistência. Mas ao invés de você se concentrar no menino, fazer a oração com o apelo de Deus, você dividiu entre estar penalizado com o menino
e blasfemando, xingando, maldizendo o motorista que partiu. Vejam, ele se condoeu pelo menino, se condoeu de coração, mas imediatamente já estava xingando o motorista que fugiu. Então, só tinha essa prece que estava meio verdolenga, né? Poderia estar verde se ele tivesse usado todo o seu poder para orar pelo menino. Mas não foi isso que ele fez. Então, nós sabemos que o orar não é só da boca para fora, não é só maquinalmente. Isso tem que sair do fundo do nosso coração, sair com calor, sair com fervor. E quando a gente for orar por alguma coisa, por alguém, concentremos naquela pessoa ou naquelas pessoas e não vamos nos ater o que aconteceu, por que aconteceu. Se nós estamos desprendendo nosso coração, que seja só para aquilo. Esqueçamos as nossas críticas e os nossos direcionamentos errados. Essa é uma lição que acontece diariamente. Quase todos os dias acontece esse mesmo tipo de coisa. Pois diariamente pessoas de todos os credos, de todas as religiões, certas de que fez o certo, ter cumprido o ritual da crença externa, terão as portas do céu abertas para ele. Quando eu chego lá, de repente ele se depara com essa situação. Fez muito, né? Mas não muito certo. E aí chegam lá e encontram prateleiras e prateleiras cheias de folha seca. A prece, como todo trabalho de ordem espiritual, tem valor pela qualidade, não é pela quantidade que a gente é exaltado ou que a gente tem os méritos, é pela qualidade. E quando nós falamos de prece e pensamento, como a prece, nós nos sentimos o poder do nosso pensamento. Desde a antiguidade, todos os povos, indígenas, africanos, europeus, ele tem essa busca de algo além. Se eu fosse tomar como exemplo o indígena, ele sempre fazia a sua ligação e eles sempre chamavam como os deuses o céu, o sol e a lua. E assim, eles esperavam o retorno dessas entidades, sol e lua, que viessem trazer aquilo que ele estava pedindo. Então vejam, todos têm uma ligação com o alto. Não importa se, como os indígenas buscam sol e lua, os africanos estão na natureza, onde eles buscam, mas todo mundo tem um além que eles buscam para o auxílio. Está lá o meu auxílio. Está fora daqui. Está num plano maior. Então, todos, indistintamente, eles buscam esse auxílio. E com a ciência? A cada dia comprova também esse poder. Como Jesus nos ensinou. Porque onde estiveres o vosso tesouro, aí também estará seu coração. Isso a gente ouve direto. Bastante palestrante fala dessa passagem. Onde estiver o seu tesouro, aí estará seu coração. E vamos saber o que Jesus nos ensina com isso. Ele nos mostra que o nosso desejo, as nossas vontades, bons ou maus, tá? Porque nós podemos desejar coisas boas e podemos desejar coisa ruim também. Aí estará os nossos pensamentos. Onde está o nosso pensamento, aí está o nosso coração. Ou seja, se nós pensamos coisa boa, o nosso coração vai estar em coisa boa.
Se nós pensamos em coisas ruins, o nosso coração vai estar em coisas ruins. Os nossos sentimentos, eles estão aí, como eu disse, e até mesmo na nossa alma. Por isso é tão importante que nós mantenhamos equilíbrio e vigiemos os nossos pensamentos, porque também aí vai estar a nossa alma. Tudo parte do pensamento. Tudo parte do nosso pensamento, das nossas reclamações, das nossas críticas, do nosso julgar, o não perdoar. Isso, muitas vezes, não faz mal para o outro, faz mal para nós mesmos. E digo mais, eu posso afirmar que muitas vezes, num trabalho ou em casa, junto com os parentes, alguém soltou uma frase solta e a gente fala, é para mim essa daí. A gente sai daquele lugar remoendo aquilo vai acompanha a gente onde a gente for. E a pessoa que soltou aquela frase, ela soltou a frase. Não estava pensando em nada. Ela vai para casa, ela dorme, acorda no outro dia, vai trabalhar, e nós continuamos com aquela frase na cabeça, com aquelas palavras. Veja, isso nos faz mal. Isso adoece o nosso corpo, a nossa mente. Ao fazermos a prece de coração, nós nos dirigimos a Deus, os nossos melhores pensamentos. Olha, Deus sabe o que nós pensamos, se é bom ou se é ruim. E Ele vai coletar esses dois pensamentos. Esse pensamento que Deus recebe que é bom, Ele vai trabalhar esse pensamento. Esse pensamento que é ruim é mais trabalhoso e a pessoa não está em sintonia com Deus. Uma hora esse pensamento vai mudar. Ele não vai abandonar. Só que primeiro, esse bom pensamento está precisando de mim agora. Esse mau pensamento, eu vou trabalhar ele e trabalhar a pessoa também. E sobre o pensamento em nossos corpos? O médico indiano, o Deepak Chopra, ele é endocrinologista, pesquisador, escritor. Ele comprovou em suas pesquisas a relação das células do nosso corpo com os nossos pensamentos. Nossas células estão constantemente bisbilhotando os nossos pensamentos e sendo modificados por elas. Veja, a célula está sempre procurando ali. O que ele está pensando agora? Ele está pensando que ele é um derrotado? Então vamos trabalhar para isso. Ele está pensando ali que ele é infeliz e ele não consegue modificar? Então vamos trabalhar para isso. Elas trabalham de acordo com o que a gente quer. Por isso que nós temos que manter os nossos pensamentos retos e de poder. Para ter poder, nós precisamos estar ligados com Deus. Mas se a gente pensar em coisas ruins vai acontecer e o nosso corpo vai assimilar isso. O sistema imunológico pode ser arrasado pela depressão e pode ser fortalecido pela paixão. Vai depender do que a gente quer, do que a gente está emanando naquele momento. Ele pode atender qualquer uma das duas, a depressão ou a paixão. Então, pensemos todos nós que é melhor, então, que seja fortalecida as nossas paixões, as nossas vontades, os nossos desejos, né? E que nos livre da depressão. Recordar uma situação estressante libera o mesmo fluxo hormônio destrutivo que o estresse. E o estudo fala que nunca tivemos tantos casos de desequilíbrio hormonal como agora, nesses tempos. Tireoide, cisto e policisto ovariano e essas coisas todas. Porque os nossos pensamentos, eles não andam equilibrados. Nós, e muitas das vezes, reclamamos muito, não achamos coisas boas para a gente elogiar.
Aliás, nessa mesma escola onde a gente se formou, tinha lá uma palavra quando você entrava na sala. O mal não merece comentário em tempo algum. Então, que nós não falemos do mal, falemos só do bem. Voltando aqui aos estudiosos, as células estão constantemente processando a experiência, metabolizando-as de acordo com os nossos pontos de vista pessoais. Então, nós já sabemos que o que nós pensamos, como eu disse, bem ou mal, elas podem ser fixadas em nossos corpos, nas nossas mentes, de acordo com os nossos desejos. Isso reforça a necessidade de mantermos a sintonia elevada, a meditação, a prece, para atrairmos coisas boas para nós. E também rogarmos pelos outros da mesma forma, com melhoria. Quer saber como estará seu corpo amanhã? Se a gente quer saber como vai estar nosso corpo amanhã, olhemos os nossos pensamentos hoje. E para finalizarmos, eu trouxe uma prece ditada pelo Espírito Meimei na obra Pai Nosso, psicografada por Chico Xavier. Prece. Senhor, ensina-nos a oferecer-te o coração puro e o pensamento elevado no coração. Ajuda-nos a pedir em teu nome, para que a força de nossos desejos não perturbe a execução dos teus desígnios. Amparai-nos, a fim de que o nosso sentimento se harmonize com tua vontade e que possamos, cada dia, ser instrumentos vivos e operosos da paz, do amor, do aperfeiçoamento, da alegria, de acordo com tua lei. Então, com essa prece, que eu acho maravilhosa e que se compara muito ao Pai Nosso, eu agradeço a todos pela paciência, pela presença e quero desejar a todos um feliz ano novo, que nós possamos estar com os nossos corações brandos e os nossos pensamentos alinhados e que 2022, por qualquer que seja a dificuldade, nós estejamos prontos e firmes para encarar, porque Deus quer que nós vençamos e Ele nos dá todas as ferramentas para que nós possamos prosseguir. Obrigado a todos e boa noite.